gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira e senta aí. Porque hoje a gente vai... Hoje eu trouxe a minha lista de... O meu top 10, entendeu? O meu top 10 de livros de romance. Sim, eu consegui reduzir todos os livros de romance que eu já li na minha vida em 10 favoritos. E, tipo assim, foi uma luta, tá? Vamos começar por aí. Mas eu tornei essa lista muito específica, tá? Aqui eu não tô mencionando nenhum livro de fantasia, tá bom? Os livros que estão aqui são puramente romances, são romance contemporâneo, romance de época, romance histórico, enfim. Então a gente não tem elementos fantásticos dentro dos livros que eu escolhi. Por isso que a gente não vai ter, por exemplo, aqui Trono de Vidro, ou etc. Então é romance, 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 entendeu? Talvez um dia eu faça um top 10 de fantasias, mas eu acho que isso vai ser já um desafio muito grande pro meu cérebro. Deixando muito claro que eu montei essa lista a partir de como eu me senti sobre o livro como um todo, desenvolvimento do casal e a questão do amor mesmo, dentro da história ali, como que ele tá colocado, tá? Então, vamos começar. Eu acho que eu não podia começar essa lista de forma diferente, porque ela não tem uma ordem específica, mas eu trouxe um que é muito especial pra mim, que eu não posso pensar em romance sem pensar nesse casal, que é o livro Outlander, na verdade a série Outlander, da Diana Gabaldon. Eu ainda tô no 5º livro, de 10, se não me engano. Então é uma história que tá ainda em andamento pra mim, mas que assim, ela já é favorita, já me cativou assim, grandiosamente, e o romance nesses livros. Tá, a gente tem que, a partir do pressuposto que a gente tem nesse primeiro livro um casamento arranjado, a gente tem haters to lovers, a gente tem muita intriga histórica aqui no meio, e a gente também tem muito romance dentro de como a história se desenvolve. Nesse livro é muito o princípio, então a gente não vê muito disso. Mas nos outros a gente vê a forma como a Claire é conectada com o Jamie, a forma como eles se entendem, a forma como eles se aceitam acima de tudo. A construção do romance desse casal é feita com tanto cuidado, com tanta paciência, que ela se torna uma obra muito, muito, muito bem feita, tá? A gente tem aqui duas pessoas que passaram por bons bocados, que tiveram muita coisa tirada deles, que tiveram que passar por muita coisa difícil, e mesmo assim, eles escolhem estar um com o outro, sabe? Eles fazem essa escolha, eles querem isso, independente de qualquer coisa, eles querem ficar juntos, sabe? E quando você já tá no 5º livro igual eu acho que isso fica muito mais evidente, a escolha deles. Eles escolheram um ao outro, sabe? E é muito lindo de ver isso na história. E tá sendo uma jornada muito especial. Muito, muito, muito especial. São livros longos, são livros lentos, tem que ter cuidado porque eles têm muitos gatilhos, tá? Então tem que levar em consideração isso. E é uma história, como eu falei, muito lenta, tanto que eu tenho que intercalar com outros livros enquanto eu tô lendo, porque é uma história muito densa, mas que vale a pena de cabo a rabo. Eu acho que eu não dei menos de 4 estrelas pra todos os livros dessa série que eu li até agora. Então, assim, ela já se consagrou no meu coração como uma das minhas favoritas. Assim, gente, esse livro é muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse livro, não especificamente mas os livros de Outlander são todos muito bons. Eu não tenho como dizer qual deles é um favorito até o momento, porque todos são excepcionais à sua forma. O próximo, ele é um que eu não paro de falar desde que eu li, então muita gente vai lembrar, mas é a Leitura de Verão, da Emily Henry. Aqui a gente tem a história da January e do Augustus. Ambos são escritores e eles acabam se tornando vizinhos por algumas questões que aconteceram na vida da January. Então a gente tem um background aí que eles se odeiam, porque ele era um escroto com ela na faculdade e ela decretou que ia odiar ele a partir disso. Mas eles acabam entrando num processo de escrita juntos porque a January tá com um bloqueio criativo fortíssimo, dadas as circunstâncias que aconteceram ali há algum tempinho atrás. E ela não consegue mais escrever. Então eles trocam, porque ele é escritor de mistério e coisas assim, e ela é escritora de comédia romântica. Então eles invertem. E no processo, pra se ajudarem, eles se levam, um leva ao outro pra locais que daria pra se escrever uma história em cima, sabe? Então, tipo, a January, ela cria encontros pra que o Gus se sinta ambientado, e o Gus
tenta lidar com alguns mistérios da cidade em que eles estão e ele acaba levando a January junto pra eles ambos se ambientarem. Então, a gente tem essa troca. Mas por que esse livro é tão bonito? Eu acho que a Emily Henry, ela sabe muito bem escrever não somente o romance, mas toda a questão por trás da história, sabe? A gente tem um Enemies to Lovers muito bem escrito aqui, eu acho que essa é a questão. E a forma como os dois se conectam através dos livros que eles estão escrevendo, sabe? É muito bizarro de ver isso, porque é muito bonito, é muito bonito. E, tipo assim, ele acaba por ser um clichêzinho, vamos dizer assim, a história, de certa forma, tá, gente? Entre muitas aspas. Mas a Emily Henry tem um jeito com as palavras, eu não sei explicar. Eu só sei que esse livro, eu ainda tô obcecada por ele. É um romance muito bom. A gente tem... É que nem eu falei, eu acho que o que colabora pra que esse livro esteja nessa lista é que ela não só desenvolve o romance, mas ela desenvolve os porquês da história, sabe? Então são várias coisas que culminam naquilo ali. E aí a história vai se desenvolvendo, e aí tem o desenvolvimento dos personagens, nesse meio tempo tem o início do romance, e é lindo de ver, entendeu? É lindo, é maravilhoso de ler. O quanto que eu gritei lendo esse livro não tá escrito no gibi. Já engatando nessa autora maravilhosa chamada Emily Henry, eu vou mencionar o terceiro livro dela que eu li, que é Book Lovers. Ele vai vir aqui pro Brasil como Loucos por Livros, se não me engano, já não sei se tá em pré-venda, mas eu sei que ele já foi confirmado aqui no Brasil. E esse livro é sensacional, porque os personagens, ao contrário dos outros livros dela, os personagens eram muito opostos. O Augustus com a January e o Alex com a Poppy. Eles eram bem opostos no quesito de como que eles... Tipo Grumpy Sunshine, sabe? O rabugento e a florzinha. Então... aqui a gente não tem isso, a gente tem um casal que é muito igual. Você começa o livro achando, nossa, eles são completamente diferentes, como é que eles vão ficar juntos, como é que eles vão ter qualquer coisa em comum. Só que aí você começa a avançar na história e você vê as camadas deles. Ai, é sensacional, eles são muito semelhantes. E, novamente, esse é um livro sobre livros, só que aqui a gente tá no meio editorial enquanto a gente lê. Então a gente tem 2 agentes literários. E eu fico... Ai, eu ainda sou apaixonada por esse livro. E a gente tem aqui um casal, como eu falei, muito parecido, que acaba por... Eu vou explicar. A gente tem a Nora, que é a nossa personagem principal, que ela é como se fosse uma antagonista. Como se ela fosse... Eu vou explicar. Existem a comédia romântica, em que o carinha, hipoteticamente, tá na cidade grande, namora uma mulher linda, maravilhosa, bem resolvida, e aí vai pra uma cidade pequena, conhece outra garota local, se apaixona pela garota local, e termina com a garota da cidade grande. A Nora é a garota da cidade grande, sabe? E ela se classifica dessa forma, é muito interessante ver isso. Então a gente tem a história dela, que é uma mulher muito bem sucedida, muito bem resolvida, que gosta de coisa luxuosa, que gosta de se cuidar, que gosta... Vocês entenderam, sabe? A garota nova-iorquina, que não é do interior e etc. É isso, ela tem uma paixão gigantesca por Nova York. Ela tem uma irmã que, ao contrário dela, já é mais pé no chão no sentido de ter uma família, já ter filhos e tal. E a Nora faz muita crítica em relação a isso, inclusive, ao fato de que ela não quer ter filho e as pessoas apoiam muito a sociedade... Pressiona muito pra que, depois dos 30, você tem que começar a pensar em casar, começar a pensar em ter filho. Então, enfim, detalhes. E aí ela tem que ir pra essa cidade pequena, porque a irmã dela tá grávida, tá pra ter o 3º filho, se não me engano. E aí elas vão pra essa cidade pequena, onde se passa um dos livros favoritos da irmã mais nova dela. Então, elas vão pra lá, ficam nessa cabaninha ali, e lá ela percebe que não vou dizer arqui-inimigo dela, porque não é bem arqui-inimigo, mas... O concorrente dela também tá ali, que é o Charlie Lastra. E, gente, a química desse casal, sensacional, impecável, muito bem escrita. Eu acho que é muito interessante esse livro aqui, porque ele é um choque quando dá de frente com outro livro, porque aqui os personagens não ficam
flertando, ficam com medo de flertar, sabe? Aqui eles flertam, eles sabem o que eles querem, sabe? São dois adultos, eu acho, nossa, esse livro é sensacional. A gente tem um romance delicioso aqui, novamente. Emily Henry não traz somente romance, ela traz muita questão psicológica por trás, ela traz muito dilema familiar, que acaba se tornando relevante pra história, porque as personagens são quem são por causa desses dilemas familiares, então não são personagens superficiais, isso dá uma profundidade muito boa pra todos eles, e o ritmo da história é muito bom, e o romance é delicioso. Ai, gente, sério, juro por Deus, deem uma chance pra Emily Henry, porque não tem erro. Pra quebrar um pouco, então, nessa onda que eu tava de romances mais adultos, eu trouxe um YA, que é... Nossa, é uma sensação que poucos livros me fizeram sentir, que é como se eu tivesse com 15 anos me apaixonando pela primeira vez de novo. Então, é uma sensação muito singular, que poucos livros conseguem atingir no meu coração. Esse caso é Heartstopper. Alice Oseman. Eu não tenho palavras, porque essa HQ é escrita com tanto cuidado, com tanta delicadeza. E, novamente, ela não... É uma HQ que não aborda somente o romance ali, mas ela aborda muito sobre autoconhecimento, sobre você se descobrir, sobre todo o ambiente escolar, vamos dizer assim, no sentido de ter bullying. Então a gente tem muita carga por trás da história, sabe? Parece ser uma HQ fofinha, levinha, mas não é. Principalmente nas últimas edições. Mas aqui a gente tem um romance muito cuidadoso entre o Charlie e o... Gente, eu amo ele. Como é que eu esqueci o nome dele? O Nick. Ai... Passo mal. A gente tem um romance muito, muito gradativo, bem... coisa de primeiro romance, sabe? De você sentir o friozinho da barriga. Eu lia essa HQ dando gritinhos, tipo, sabe? Gente, sem condições. Essa HQ conquistou meu coração de uma forma inexplicável. E eu tô caminhando pra ler os outros livros dentro desse universo. Tem Rádio Silêncio, tem Um Ano Solitário e tal, então eu tô caminhando pra ler todos. E é uma história muito fofa, é uma história muito bem construída. Novamente, a gente tem muita compreensão entre os personagens, a gente tem um romance muito gradativo, mas que é uma gracinha. A gente tem um romance muito gradativo, mas que vai te dando um quentinho no coração, que você vai lendo e você fica, gente, eu amo todos, sabe? E tipo, ai, sério, deem uma chance pra Heartstopper, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É uma história muito fofa, é uma história que aqueceu meu coração de uma forma que poucos livros jovem adulto conseguiram ultimamente, porque agora eu tô velha, né? Então, voltando pros nossos livros mais adultos, eu trouxe novamente uma autora que ela tá consagrada no meu coração como uma das minhas favoritas da vida, e não tem um A que essa mulher possa falar ou escrever que eu não vá ler, tá? Vamos deixar isso muito claro. Que é a Mariana Zapata. Aqui eu trouxe All Roads Lead Here porque foi o primeiro livro dela que eu realmente fiquei obcecada. Antes desse eu tinha lido De Lukov com Amor. Eu gostei, mas não favoritei, se não me engano. Não lembro exatamente, mas eu gostei muito da história. Mas All Roads Lead Here foi o que me deixou, assim, completamente obcecada pela Mariana Zapata. Aqui é o suprassumo, entendeu? A gente tem um slow burn. Eu amo livros slow burn. Slow burn é quando o romance se desenvolve com muita lentidão. Tipo assim, o casal vai se beijar nas últimas 50 páginas. E a Mariana Zapata é a rainha disso. Ela sabe fazer isso, entendeu? E ela sabe fazer isso muito bem. Aqui a gente tem, então, a Aurora, que é uma mulher que teve um casamento muito complicado e acabou de se divorciar. E ela tá voltando pra cidade natal dela, em que a mãe dela costumava morar junto com ela, e elas, enfim, faziam trilhas e tal. E ela volta pra essa cidade, aluga um apartamento na terra de um homem lá, pra depois descobrir que, na verdade, quem alugou o apartamento pra ela foi o filho do cara, e o cara não tava sabendo. O filho queria dinheiro, e aí ele foi lá e alugou pra ela a casa, tudo bom? Mas, enfim, eles entram num acordo ali, ela vai pagar um aluguel pra ele, o cara deixa ela ficar lá. E ela percebe desde o começo que esse Rhodes, que é o dono da terra, ele é muito retraído, ele é muito na dele. E ela tenta fazer amizade, sabe? Porque ela é nova ali, de certa forma, ela também arruma um trabalho. Então a gente tem muito dessa rotina do que tá acontecendo, sabe?
E também ela volta pra cidade dela porque ela quer refazer as trilhas que a mãe dela fazia. A mãe dela faleceu já. E ela tinha um caderno que ela mantinha. Ela fazia notas de todas as trilhas que ela fazia. Então a Aurora quer refazer isso. Ela quer ir por todas as trilhas que a mãe foi. E esse livro é sensacional. Esse livro é sobre você se encontrar de novo. Sobre você sair de um período muito obscuro da sua vida e aos pouquinhos você encontrar pedaços de você. Nossa, sério, esse livro, ó, eu quero reler. Eu quero muito reler. Mas, enfim, a gente tem um romance que começa muito gradual, muito lindo, muito bem construído, com tanto cuidado. É feito com tanto cuidado que você fica... Você fica suspirando a cada cena de interação entre o casal. Que eu acho que é um romance muito real, é um romance muito humano. Eu não sei explicar de outra forma, porque eles começam ali se conhecendo, aí viram amigos, aí eles começam a se importar um com o outro. Ai, gente, sério, All Roses Lead Here vai vir pro Brasil pela editora Charme, a editora já confirmou. E assim, leiam, não percam a chance de ler Mariana Zapata, porque ela realmente faz com maestria, tá bom? Nossa, gente, esse livro sensacional, sensacional, sensacional. Ai, eu quero reler. Seguindo na Mariana Zapata, eu trouxe mais um livro dela que é A Muralha de Winnipeg e Eu, que é um livro que eu li em seguida, não em seguida literalmente, mas depois de ler All Roses Here, o segundo livro dela, o terceiro livro dela que eu li, foi A Muralha de Winnipeg. Novamente aqui a gente tem, seguindo ali a linha de escrita da Mariana Zapata, a gente tem um romance slow burn, a gente tem aqui a Vanessa, que ela é assistente, basicamente, de um jogador de futebol americano super famoso, que é o Aiden Graves. Que é uma pessoa extremamente retraída, extremamente quieta, extremamente tímida. Só que assim, a Vanessa tá de saco cheio, porque o trabalho dela ali pro Aiden não é valorizado de forma alguma. O chefe dele, que também acaba sendo o chefe dela, é um grandíssimo escroto. Ela não é reconhecida por nada que ela faz. E essa nem é a área que ela quer trabalhar, sabe? Nem em relações públicas, nem nada. Ela é designer. Então, me identifiquei, inclusive. Então, a gente tem aqui o começo do livro, ela pedindo demissão do cargo dela como assistente do Aiden. Então, ela literalmente fazia tudo. Ela cuidava dos afazeres dele, cuidava da rotina dele, da alimentação dele. Então, ela fazia realmente de tudo. Ela pede demissão. E aí passa uma semana, algo assim. O Aiden vai na casa dela e implora pra ela voltar a trabalhar pra ele. E aí tem muitas questões nesse livro, porque eles também acabam tendo que se envolver em um relacionamento falso. Porque ele precisa continuar no time que ele tá, é algo assim. Então, eu acho que esse é um livro muito diferente dos outros que eu li dela, porque parece que é uma coisa de segunda chance, mas só pro Aiden. Porque antes ele não via a Vanessa. A Vanessa tava ali o tempo todo, mas ele não via ela. E quando ele percebe a falta que ela faz, ele entende, sabe? E aí, eles começam sendo amigos, tentando se conhecer. Ela já sabe tudo sobre ele, mas ele tem essa chance de ir conhecendo mais sobre ela, sabe? Gente, o romance desse livro... E o que é mais interessante... é que depois que o casal começa a interagir, a gente percebe que os personagens masculinos, principalmente, não perdem a essência. O Aiden continua quieto pra caramba, continua zero comunicação, entendeu? Mas tudo bem, porque esse é ele, entendeu? Então, assim, são personagens que não se perdem no meio do caminho, sabe? Eles não viram pessoas extrovertidas do nada, sabe? O Aiden continua quieto, continua reservado. Só que ele começa a abrir um pouquinho do abraço dele pra trazer a Vanessa. Gente, esse livro é sensacional. Sensacional. Então, assim, mais uma vez, leiam Mariana Zapata. Esse livro já tem aqui no Brasil, já tem, se não me engano, no Kindle Unlimited também. Então, não percam a chance de ler Mariana Zapata, porque ela sabe o que ela faz. Eu vou emendar o terceiro livro dessa mulher, que na verdade foi o quarto livro dela que eu li, porque assim, a gente precisa falar sobre Cult. Cult é uma história que envolve futebol, vamos começar por aí. A gente tem a Sal, que é a nossa personagem principal, e ela tá nesse time, ela gosta muito do time que ela tá, mas ela se sente um pouco incomodada com algumas coisas, principalmente do diretor do time. Ex
que o time acaba contratando um novo assistente do treinador, que acaba por ser simplesmente o maior ídolo da Saudi quando ela era mais nova, que é o Rainer Cult, que é um jogador que tá aposentado, mas que fez muito sucesso. Aposentado, gente, vamos entrar num consenso aqui, que aposentado dentro do mundo do futebol é tipo assim, 35 anos, tá? Então ele tá ali aposentado e ele tá tentando meio que continuar nesse mundo do futebol, então ele acaba entrando ali como assistente do treinador. E, gente, esse livro aqui, se os outros já tinham um romance mais lentos, esse aqui, meus amores, esse aqui se arrasta até a última página, entendeu? De fato. Mas, assim, construção de personagem, construção de casal. Aqui a gente tem a Sal, que é uma personagem que ela mesma se identifica como... como é que é aquela tomboy? Acho que é assim que fala. Quando você tem um estilo um pouco mais masculino, sabe? E a gente também tem muito, que eu não achei que teria, a gente tem muito essa questão dentro do futebol, que as pessoas acham que elas são lésbicas, que ficam fazendo piada com isso. Então, a gente acompanha muito da Sal dentro desse universo. E a questão é, quando o Rainer começa a ser, de fato, o auxiliar ali, a Sal odeia ele. Porque o irmão dela já foi jogador de futebol e já aconteceu algumas coisas entre eles dois. Entre o Rainer e o irmão, de questão de briga e tal. Então ela perdeu essa paixonite que ela tinha por ele, sabe? E aí no desenrolar da história, a gente entende muito mais sobre o Cult, por que ele se aposentou, o que aconteceu, por que novamente ele é tão retraído, por que ele é tão na dele, tão quieto. Então, novamente a gente vê um personagem que passou por muita coisa, mas que ele decide se confiar ali na outra pessoa, sabe? Ele decide abrir um pouco, sair um pouco da casinha pra trazer essa pessoa pra perto. E, novamente, perfeito, muito bem construído, muito bem feito. Gente, o final desse livro aqui. A Mariana Zapata faz tudo. Ela faz tudo. Em todos os livros dela, ela faz tudo, tá bom? O próximo que eu trouxe, eu particularmente acho que é o mais discrepante de todos os outros, apesar de ser romance e tudo mais, é o mais discrepante porque ele é um romance clássico. Eu trouxe aqui Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, eu li esse livro em fevereiro. E que livro delicioso, que livro ótimo, que livro perfeito, que livro merecedor de ser clássico, sabe? Nossa, aqui a gente tem um casal muito parecido, são duas pessoas muito parecidas, mas que, por causa da bagagem social delas, de onde elas vêm, isso interfere muito na forma como elas se veem. Então, existe ali muito preconceito, existe ali muito orgulho. Então, é uma história que foi uma surpresa muito positiva pra mim. Eu tava com muito medo de ler esse clássico, de não gostar e de achar maçante. Pelo contrário, eu achei maravilhoso. Eu amei a Lizzie, amei o Sr. Darcy, amei a Jane e amei o Sr. Bingley. Eu fiquei muito cativada pela história. Eu acho que a Jane Austen teve o tempo dela pra desenvolver isso aqui, sabe? Na questão do romance, o que eu mais gostei foi como ela vai quebrando as coisas durante a história. Ela vai esclarecendo as coisas, porque aqui tem muita fofoca nesse livro, sabe? As pessoas vão nas casas uma das outras e ficam fofocando. Então a gente tem muito preconceito, muitas ideias estabelecidas a partir de fofoca, principalmente. Então, conforme ela vai diluindo isso, como ela vai destrinchando essas fofocas e vai mostrando pra Elizabeth que nem tudo é o que ela achava que era, é muito bonito. E a forma como a Elizabeth lida com isso de uma forma muito honesta, porque em nenhum momento ela fala, eu sou a detentora da verdade, só o que eu faço é certo, só o que eu sei é verdade. Ela faz isso de uma forma muito humilde, ela assume que ela errou. Ela assume que ela errou, ela assume que ela teve falhas, ela assume que ela achou coisas do Sr. Darcy que não eram e vice-versa. Gente, ver o Darcy latindo pela Elizabeth no livro é sensacional. A gente tem que entrar num acordo sobre isso. E essa edição da Antofágica tá impecável, a tradução tá deliciosa de ler. Esse era um dos meus maiores medos, na verdade. Ter um pouco de dificuldade na hora da leitura e que, por existir essa dificuldade, eu desistisse, por ser lento, por ser exaustivo, cansativo. Mas é uma escrita, assim, um pouco mais rebuscada, mas é uma tradução que foi feita com muito cuidado. Eu senti isso. Enfim, foi uma história excepcional.
Eu reassisti o filme esses dias também pra poder gritar tudo de novo. Mas é um livro, é um romance muito bem pensado, muito bem feito, que também, novamente, não se baseia só no relacionamento dos personagens principais, do casal principal, mas sim de tudo que colabora pro romance acontecer, sabe? E foi uma delícia ler isso aqui, uma delícia. O penúltimo livro que eu trouxe é de uma autora que eu fiquei meio reticente em colocar ela aqui, porque eu tenho uma questão muito específica com o final dos livros dela, que são... Eu classifico eles como finais muito corridos, e eu não gosto de finais corridos, eu gosto de finais no tempo deles, que é a Brittany C. Cherry. Nesse caso, eu trouxe Tempestades do Sul, mas eu gostaria de resumir toda a série Bússola aqui, porque são histórias, diferentemente dos outros livros dela que eu já li, são histórias que cativam mais, eu senti. Que elas carregam bastante drama, elas carregam bastante peso, mas que são histórias muito bem feitas. O romance aqui é muito bem construído. Então aqui a gente tem um casal que já se conhecia quando eram pequenos. Isso já fica bem na cara, pra ser bem honesta, porque é um livro que transita entre passado e presente. Então é um casal que já se conhecia, mas que a nossa personagem principal, a Kennedy, acabou se casando com outra pessoa e tava num casamento muito infeliz, aconteceram muitas coisas ali. E ela acaba indo pra essa cidadezinha pequena da irmã dela pra se afastar do marido dela, pra seguir com a vida, e enfim. Então, aqui ela conhece, ou volta a conversar com o Jax, que é um guri que ela conheceu quando era criança, no acampamento de verão, e que também passou por muita coisa, passou por muita coisa na vida dele. Novamente, é uma história muito bem pensada, é um romance muito bem construído aqui, eu gostei bastante de ler esse livro, apesar dele ser muito rápido, eu gostei muito da história, e apesar de ter achado o final rápido também, ainda assim, ele ficou um quentinho no meu coração, ficou uma coisa ali de vou abraçar, sabe? Então, é isso. E o último livro que eu trouxe aqui, eu não tenho ele físico ainda, mas um dia ele vem aí, é o livro Casamento pra Um, da Ella Maze. Aqui a gente tem um casamento por conveniência, a gente tem um Enemies to Lovers, mas que é feito com muito cuidado, é um negócio que, assim, você vê o cara desabrochando, o cara e a menina, sabe, se conhecendo, se aceitando, se amando. Ai, é linda a construção desse casal. É um romance que você sabe que vai te doer, mas é uma dor boa. Eu não sei explicar de outra forma. É um romance que te cata pelas pernas e você fala, pode, me leva. Eu aceito, entendeu? Ele veio aqui no Brasil pela editora Charme, se não me engano também. E os personagens principais se chamam como Jack e Rose. Igual do Titanic. Vocês querem alguma coisa mais incrível que essa? É isso, entendeu? Então, basicamente, a gente tem aqui esse casamento por conveniência e... Ai, a forma como o Jack... Não vou dizer que ele muda, porque isso é muito irreal, mas a forma como ele passa a conhecer a Rose, como ele passa a se importar com as coisas dela. E, gente, ele é muito rabugento nesse livro, entendeu? No começo do livro, no primeiro 1/3 desse livro, ele tá um grandíssimo escroto. Mas isso muda. Entendeu? Isso muda e é uma delícia de ver essa mudança. Eu acho que é um casal muito bem escrito, muito bem pensado. É o único livro dessa autora que eu já li até hoje, mas eu quero conhecer outros. Tem um outro dela que eu já vi falarem bastante também, que se chama To Love Jason Thorne, alguma coisa assim. Não sei se tem a ver desse mesmo universo de Casamento pra Um. Mas Casamento pra Um, gente, que delícia de livro. Sem cabimento. Leiam Casamento pra Um porque não tem erro, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui. E se você tem algum romance pra indicar, manda pra cá que eu amo ler. Amo colocar na wishlist, tá bom? Então é isso, gente. Me beijo de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!